Boa noite, mais uma live de terça por aqui. Eu sou cronista Carpena, Cândida Carpena, e esse projeto recebe seguidamente pessoas e projetos inspiradores, obras literárias, outros segmentos artísticos realmente inspiradores. Boa noite, o pessoal já está chegando. E hoje eu vou estar com um escritor de Brusque, Santa Catarina, Célio Joenck. Nós vamos conversar sobre amor, adoção, vivências, histórias reais, inclusão, né? Vamos conversar sobre a obra, aliás, as obras, né, do Célio, especialmente hoje na pauta está o livro Retalhos de Amor e Adoção, mas o Célio tem outros trabalhos também literários que vai conversar um pouquinho conosco. Boa noite, diretamente do Nordeste, em dia de festa junina. Aurora, que sempre nos acompanha aqui, super prazer te ver novamente. Aos que estão chegando pela primeira vez, bem-vindos. E sintam-se em casa, né? Vamos tentar fazer uma interação muito interessante, né? Conectar com o autor, com o livro, com todos os bastidores, né? Desse processo criativo, nessa construção literária do Célio. Bom, ao final, os recadinhos, né? Depois das últimas palavras do convidado, eu deixo gravado sempre no IGTV a live, mas já convido agora a o aviãozinho aqui, né? Enviem para mais pessoas para a gente ter uma maior interação, né? Ficar mais dinâmica a nossa live, todos ao vivo, né? Conosco aqui. Nós vamos fazer 4 momentos, né? Tem uma pequena, uma curtinha abertura que eu vou fazer. Logo o Sérgio já estará conosco, né? Então nós vamos conhecer o escritor, o esposo, pai, irmão, filho, profissional e cidadão Célio Joenck, sobre o projeto do livro também, como está repercutindo retalhos de amor e adoção. Depois vamos falar sobre adoção ontem e hoje, que é um assunto tremendamente esclarecedor. Inclusive, algumas pessoas já devem estar com perguntas, né, selecionadas, e vai ter aqui o espaço, né, na barrinha de comentários para contrapartida, né, respondendo essas perguntas. Depois, o quarto momento, literatura infantil. Eu não vou entrar muito agora, deixar, né, pelo Célio, que vai trazer algo assim encantador, né, de como acontece a literatura infantil pelas mãos da escrita do Célio Joenck. Bom, uma colcha de memórias para aquecer corações. Hoje está 7 graus aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e como eu já tinha dito antes, essa live é de aquecer corações. Então, não tememos os 7 graus, porque nós vamos alcançar o objetivo com certeza. Retalhos de Amor e Adoção é a história verdadeira de uma família, tecida fio por fio, retalho por retalho. O autor mostra que família não é quem nasce junto, mas quem te cobre quando o frio chega. Este livro desmitifica a adoção, combate o preconceito e celebra a beleza de uma colcha irregular, colorida e quente nas noites geladas da vida. Então, eu acho que está na hora do Célio entrar conosco. Vou aceitar aqui compartilhar toda essa história maravilhosa dessa obra. Boa noite, Célio. Olá, muito boa noite a todo mundo. Agradeço a oportunidade de poder estar participando da live. Eu que agradeço, né, a tua disponibilidade, e eu acho que são temas muito, muito importantes, né, atuais, relevantes, né, que é a adoção, que é a inclusão, né, a quebra de vários paradigmas nesses anos todos, né, então nós queremos saber do Célio, né, nesses papéis, né, da vida, e como surge esse projeto do livro específico Retalhos de Amor e Adoção, na vida de vocês, né? Porque é na vida da família. O livro, né, ele conta histórias
que foram a base de toda a formação da minha família. Eu procurei colocar nele assim histórias da minha infância, de como era a minha família, e o próprio título do livro, que trata a metáfora como se fosse uma costura de uma colcha de retalhos, né? Onde eu peguei um pedacinho de mim, um pedacinho da minha esposa, e a gente foi anexando pedacinhos e pedacinhos e formou uma colcha de retalhos que todo mundo tem o seu imaginário do que é uma colcha de retalhos, que são pedaços de diversos tamanhos, diversos tecidos, diversas cores, formas, às vezes um pouco torta, às vezes perfeitamente encaixado, como a vida é, como uma família é. Não é uma coisa, não existe uma fórmula mágica para dizer assim, se faz uma família desta forma. E a nossa família, desde o início, eu conto no livro, que desde o namoro, eu e a Kelly, a gente já conversou e chegamos à conclusão juntos de que o nosso formato de família seria através da adoção. A gente nem sonhava que iria encontrar as coisas da forma que elas se desenrolaram, de ter encontrado o Josemar, e no tempo, na cadência que a vida trouxe isso para nós. O livro, ele surgiu assim, ele se materializou esse ano, em fevereiro, eu consegui botar ele todo no papel, mas ele é um compilado de 30 anos da nossa vida junto, ele é um compilado de 20 anos sendo pai adotivo, então, e 10 anos que no livro também eu conto os cuidados que a gente tem hoje com a minha mãe e meu irmão excepcional, meu irmão especial que tem 62 anos, então tem um tempo de 10 anos para cada etapa dessa vida. E isso tudo foi motivador para daí eu criar a coragem necessária, né, de colocar isso em uma história mesmo, que alguém pudesse pegar, ser palpável e pudesse atingir outras pessoas com essa história de vida, né? Que quando se fala em adoção, muitas pessoas ainda têm existe muito conceito na sociedade de forma geral, tanto que quando a gente pensa assim, a pessoa vai para uma fila de adoção, o que levou ela para a fila de adoção? Até um caso engraçado que eu tenho uma sobrinha que, por causa do livro, ela vai perguntar: tio, mas vocês podem ter filhos? Vocês sempre puderam ter filhos? Porque em nenhum momento a gente buscou a adoção por um problema de não poder gestar uma criança. Sim. Então, dentro da família mesmo, isso era uma coisa que, olha que engraçado, eu achei que todo mundo sabia, mas ainda achava, né, eles adotaram porque não podiam ter. E nunca foi. A adoção, ela não é uma compensação por alguma deficiência ou por alguma falha. Ele foi uma opção, é uma escolha que a gente teve, né? Uma escolha baseada em, como eu conto no livro, experiências minhas de quando eu era criança, de ter um grande amigo que era adotado, e quando eu estava me entendendo por gente ali, 7, 8 anos de idade, eu tive contato e era meu melhor amigo, e entendi que existiam famílias que pegavam crianças que não tinham pai. Eu fui engendrando essas coisas na minha cabeça desde muito cedo. Eu conto também e trago isso no livro como uma reflexão, até um adendo, porque o livro ele acaba sendo, ele para mim, enquanto estava colocando, organizando todas as histórias, ele foi uma grande terapia, porque imagino. Eu pude meio, de certa forma, me colocar numa terceira pessoa e analisar as minhas próprias histórias. Uhum. E isso me tornou uma outra pessoa esse ano. Eu digo que assim, eu me transformei muito esse ano através de poder exercer esse lado de escrever, de colocar uma história no papel, de montar ela, e também assim refletir todas essas fases de vida que eu coloquei no livro, porque eu organizei os capítulos de forma a entender o processo. É o processo de costurar uma colcha com diferentes tecidos organizados e como um ia complementando o outro. Então, organizar tudo isso foi uma
uma verdadeira terapia e um exercício de memória para muitas coisas que a gente passou, que muitas vezes a vida ela vai trazendo histórias em sequência e a gente vai deixando de lado muitas coisas que foram determinantes na vida da gente. Momentos assim que a gente, agora olhando para trás, a gente pode ver o quanto que a vida mudou por tomar certas decisões. Então, o livro ele pôde me ajudar uma autoterapia, vamos dizer assim. Minha amiga psicóloga vai dizer que isso não funciona, mas para mim funcionou. E Um dos poderes da escrita, né? Um dos exatamente, poderes da escrita, algo, né, que a gente faz uma viagem interna. exatamente. Foi para mim, para minha esposa também, a gente pôde conversar coisas que a gente vivenciou junto, mas acabou não fazendo uma análise ao longo do processo. E eu tomei a coragem de escrever. Quando eu decidi, eu falei primeiro com o Josemar, que é a parte muito atingida no que eu estaria contando. Ele só disse, pai, só não conta aquelas coisas mais complicadas, né? Eu disse, não, Uhum. fica tranquilo, vou te dar para ler tudo antes e tu vais participar. Ele disse, olha, como eu vou participar? Eu não sei escrever, não é a minha praia, né? Daí eu falei, não, mas mandar os teus áudios. Eu queria ouvir tuas versões. E ao ouvir os áudios que ele mandava, te confesso assim, nossa, teve várias vezes que eu chorei muito ouvindo, porque eu acredito que eu me tornei um pai melhor esse ano, depois de poder compilar todas essas histórias dele. Então, Uhum. teve versões dele sobre fatos que eu conto ali, em que a imaturidade da época, hoje eu tenho 51 anos de idade, e eu adotei quando 20 anos atrás. Então, assim, eu estava iniciando a vida adulta. 30 anos de idade para homem, a gente está começando. É um homem de 5 anos de idade. Uhum. Então, eu errei muito e assumo e entendo muito mais. Eu entendo hoje em dia do que eu aceitava que eu estava errando na época. Porque ser pai e ser mãe e criar uma família não existe manual. Quem acha que porque a família A ou a família B funciona dessa forma e dá tudo certo, não é assim. Não, Cada, não. cada realidade vai criar situações únicas, exclusivas, e elas vão ser resultado de tudo que cada um passou antes também. Então, assim, eu conto a minha história familiar. Eu sou de uma família de 10 filhos. Então, eu sou o terceiro mais novo. Eu tinha 7 numa escadinha, praticamente, que Sim. eram acima de onde eu estava posicionado Uhum. nesse time. Até eu faço uma brincadeira no livro usando essa metáfora, porque faltava, com a mãe junto, a gente fazia um time. Eram 11 necessários para entrar em campo. Então, essa história de crescimento como pessoa, as dificuldades que a gente tinha quando era criança e a trajetória da família, ela impacta em como eu comecei a exercer a paternidade. E ser chamado de pai a primeira vez, isso praticamente assim, em poucos dias de conhecimento, é uma aceitação muito grande da parte do Josemar para conosco. Ele assumia a gente como pai e mãe. E é diferente de uma criança gestada, que ela vai, ao longo de um processo, aprendendo as primeiras palavras, identificando um pai e uma mãe. A mãe, exatamente. Para mim, o pai adotivo foi uma coisa de menos de 3 semanas. Eu fui Uhum. aceito como pai. E isso tem um peso que eu acho que poucas pessoas, quem vivencia a adoção pode concordar com o que eu estou falando, assim, de que tem um peso ser aceito como pai muito diferente de uma pessoa que aprende na primeira palavra chamar pai e mãe. Pai, mãe, exato. Sério, tu sabes que eu te escutando agora, me veio assim uma percepção. Claro, o teu livro é para mulheres, para homens, né, para casais que já têm filhos, os que pretendem ter, Exato. né? Eu não sei exatamente se tu pensaste assim, tipo, num público mais direcionado com um livro, mas te escutando falar, eu acho assim,
existe uma conexão muito grande, possível, né, de cada vez mais ser ampliada, de tu estás falando para pais, para homens. Porque Uhum. ultimamente muitas mulheres escrevem, inclusive mulheres escrevem especificamente para mulheres, né? Ah, Nos últimos anos, muitas obras têm sido trabalhadas assim, e que bom, né, e que seja, mas me pareceu assim tão direcionado e tão importante que homens leiam, né, escutando me veio isso assim, porque normalmente a maternidade já tem um espaço conquistado, né, se fala tanto em maternidade, sim. né, maternidade depois dos 40, né, como ultimamente, e a paternidade, né? Então, Exato. acho que a tua experiência, né, as tuas vivências é de extrema importância para o público masculino, independente da idade desse público, né? Eu, Eu não tinha pensado nisso antes da gente ah, entrar aqui na live. Foi te escutando que eu fui fazendo esse link, assim. eu procurei colocar, eu literalmente abri meu coração escrevendo. Tanto que a Kelly, a gente trabalha no mesmo escritório, então assim, eu estava ali entretido, eu fiquei 5 dias imerso no processo de escrita. Tinha coletado várias histórias e feito uma compilação e comecei o processo e assim, em 5 dias eu me entreguei a isso, em fevereiro. E às vezes ela ficava me olhando ali, eu percebia que ela via assim, eu estava soluçando aqui na frente do computador. Ah, com certeza. Eu te entendo Tem porque hora que eu eu já tinha que parar escrevi. assim e respirar um pouco para poder voltar o fio da meada, porque eu me emocionei muito fazendo isso. Uhum. Revivi as histórias e, como eu falei antes, quando há 20 anos atrás nós iniciamos o processo e nós entramos no processo de adoção, até falando um pouco sobre isso, por isso que eu coloquei também no livro alguns capítulos Uhum. voltados para explicar o processo de adoção. Foi bem no momento da transição que se criou um cadastro nacional, se criou um processo nacional de adoção, onde a pessoa passa por uma avaliação junto aos órgãos que cuidam e fazem esse gerenciamento das crianças que estão em situações de adoção, faz exame psicológico, conversas com ela, conversas comigo, para Uhum. traçar um perfil de como a gente está se propondo a adotar, entender os nossos motivos de buscar adoção. Passado esses processos, participamos de cursos para adoção e foi tudo muito rápido, né? As coisas, quando são para dar certo, eu acredito que tem uma força maior que vai organizando as pontas todas e, voltando à metáfora do livro, vai costurando tudo como deve ser Tudo, costurado. sim, e acontece. E aconteceu muito rápido. A gente, basicamente, entramos em março e em novembro a gente já era pai e mãe. Assim, Nossa, foi rápido foi mesmo, porque muito eu rápido. conheço casos bem mais demorados. E, e também, assim, eu até coloquei alguma coisa no livro a respeito. O Brasil, hoje, ele tem mais de 30 mil crianças prontas para adoção. E só que a grande maioria, 70, 80%, são crianças da adoção tardia. Então, são crianças com mais idade, É que verdade, é. tem seu histórico, e por ter mais idade, e a grande maioria sonha em adotar um bebê bonitinho, de olhinho claro, não importa a cor, não importa, mas tu faz aquele sonho de que vou adotar uma criancinha pequena, e às vezes pensa assim, vou adotar uma criança pequena para ela nunca saber que foi adotada. Ah, uma coisa que eu lembro do curso de adoção que me foi muito impactante. Existe esse paradigma, assim, tem algumas coisas que as pessoas botam a sociedade tem como um preceito de que uma criança adotada vai dar problema. Se ela já vem grande, ela não vai te aceitar como pai e mãe. São mitos, são Me- mitos. Cada Inclusive, caso é tem muitos, diferente. né? Tem muitos com relação à adoção. Sim, A e maioria assim, das pessoas desconhecem não realmente se a envolvem situação. tanto e vão perpetuando falácias, vão perpetuando situações que não são verídicas. Claro que a adoção, ela por muitas vezes, ela carrega crianças que têm passado por situações
pesadas, situações difíceis. São raros as que chegam para a adoção com uma estrada maravilhosa. Não é o caminho que elas chegaram ali. Então, assim, a gente sabe que a sociedade tem situações que levam crianças para adoção, e esse caminho que elas percorreram não é um caminho bonito, não foi um caminho de paz e amor. Tem situações realmente complexas. O Jusemar, por exemplo, eu coloco isso no livro, e ele me permitiu abrir também essa situação. Ele perdeu a mãe muito cedo, ele ficou aos cuidados de uma avó que, infelizmente, também não tinha uma estrutura para dar a situação de crescimento que ele precisava. E isso foi desencadeando uma série de situações na pouca infância dele, de levar ele para pedir dinheiro no sinal. Então, passar por adoções e devoluções são coisas assim difíceis da gente imaginar, porque para nós, para mim, que fui crescido numa família gigantesca, eu nem sabia que isso existia. Tanto que num capítulo do livro que eu falo, a primeira visita que a gente fez no orfanato, essa eu tenho que até cuidar para não chorar de novo, porque aquilo foi tão impactante para a gente, de botar os pés a primeira vez num orfanato, de ver a situação que as crianças estavam e vou falar desespero que eles tinham por encontrar alguém que aceitasse eles da forma que eles estavam ali. Por ser um escolhido, né? Aquilo foi... essa parte do livro eu chorei muito escrevendo. Foi... Desculpa, foi pesado. Nós prometemos praticamente aquecer corações nessa live, né? Então, não só o livro, né, como a história toda, e a própria live tem esse gancho, né? E é ao vivo, né? Então não tem edição, mas a gente está aqui para isso mesmo, e são temas assim realmente que tocam as pessoas, né? A falar em adoção, agora na sequência a inclusão. E é importante que impacte, né? Que realmente toque. Eu lembrei, eu precisava falar mais uma coisa sobre esse processo, que no decorrer do curso, da avaliação, eu vi uma palestrante falar uma coisa que me deixou bastante impactado naquela época, e eu nunca mais esqueci isso, e sempre coloquei isso no livro, tudo, e sempre falo para todas as pessoas com quem eu já conversei sobre adoção, que já... eu gosto de imaginar que eu já inspirei outras pessoas a adotarem também, porque a gente não quer ser exemplo de nada, a gente tenta fazer uma vida legal, fazer as coisas certas, levar a vida o mais reto possível, trabalhando, dando razão ao legado que os pais nos ensinaram. E ela falou uma coisa que me impactou, que foi o seguinte, que quando as pessoas têm essa ideia de que uma criança adotada vai dar problema. E ela falou assim, quem aqui já ouviu falar que se a pessoa é adotada, daí deu algum probleminha de crescimento, de infância, de qualquer coisa que acontece, diz, fulano fez isso porque ele é adotado. Daí, assim, quantas vezes a gente já viu alguém falar assim, fulano bateu o carro porque ele é um filho gerado. Ninguém faz isso. Ninguém. E a chance das coisas acontecerem é igual para qualquer situação. Uma pessoa gerada na melhor família, ela pode ter momentos de deslize, de cometer erros, como qualquer ser humano apto a criar falhas. Uma coisa que eu entendo hoje, depois de ter escrito esse livro, de ter vivenciado as coisas que a gente já vivenciou, é que se tem uma coisa que a gente está capacitado na vida, é cometer erros. Mas aprender com eles, esse que vai fazer o diferencial daquele momento para frente. E isso foi algo que eu sempre bati muito forte na tecla dessa coisa de aceitar que errou. Durante a educação com o Jusemar, e o livro ele me trouxe até um amadurecimento às vezes eu fui muito rígido com ele. Rígido assim, pela minha educação, pelo histórico que eu tive, a forma como eu fui educado. Eu confesso aqui, e confessei isso no livro,
Para mim, dar uns tapas na bunda era a coisa mais fácil do mundo. Mas isso hoje em dia é visto como uma coisa que não era legal. Mas só que eu cresci dessa forma. Eu tinha uma formação que, para mim, não fez mal. Eu respeitei os meus pais, respeito os meus pais, e eu sei todas as vezes que eu apanhei na bunda, como a gente diz aqui em Santa Catarina, eu mereci. Eu merecia todas elas. Na hora a gente ficava chateado, ficava triste com a mãe, ficava triste com o pai, mas nada disso mudou uma vírgula do amor que a gente era levado a ter por exemplos deles como marido e mulher, como pai e mãe, que foram... A minha mãe sempre foi uma excelente mãe, meu pai, infelizmente, já partiu há alguns anos, mas assim, só fica carinho. E eu fui fazer a mesma coisa com o Josemar. E algumas vezes eu fui repreendido por situações, disse, não, tu não podes fazer assim. Eu disse, olha, para mim funcionou. Mas eu fiz essa reflexão no livro, eu trouxe isso. E até trouxe uma historinha engraçada que o Josemar daí, uma vez ele falou, pai, agora eu li na escola que o pai não pode mais me bater na bunda não, porque é proibido, é lei. Eu disse, é lei? Então, tá bom, então tu chama, o pessoal vai atrás dos teus direitos, daí vão ver o que vai acontecer. Na hora ele já viu que aquilo não era o caminho, assim, não, pai, tô brincando, né? Assim, não, já Não. voltou atrás e entendeu que os limites que a gente veio aplicando, e eles sempre foram para evolução, mas sempre era feito algo, a punição de um castigo, de umas palmadinhas que eu acabei dando, e confesso isso, sempre era com conversa, mostrando os limites, mostrando o erro, explicando ele e fazendo uma reflexão, eu e ele junto, sobre isso. Então, assim, teve... E às vezes ele falava, pai, melhor tu bater o tapa do que tu me deixar de castigo, porque de castigo eu não posso ver televisão, às vezes não posso brincar. Então, ele no final já achava aquilo engraçado, ele preferia já levar um tapa na bunda do que ficar de castigo. Então, Realmente, né? Se for analisar pelo lado deles, o castigo era então, mais. assim, o castigo era uma punição maior, deixava ele sem videogame. Aquilo para ele era pior do que ele já levar o tapa e tá bom. Então beleza. Então eu aprendi a ser pai, ele aprendendo a ser filho. Exato. Os Foi, filhos foi, um, nos foi um momento ensinam, bom para né? os dois. Exato, nos ensinam a ser mães e pais, é isso. E Exato. falando em impactar, como que tem sido, né, os trabalhos, né, que têm surgido, as tuas atividades a partir do livro, né? Palestras, o contato que tu tens, até dos projetos, né? Escolas, né? Conta pra gente um pouquinho como está sendo essa repercussão do livro recém-lançado, né? Porque Sim. pouco. Quando eu escrevi ele, botei ele no papel esse ano, eu estou atrás de fazer ele acontecer, porque eu entendo assim que o livro ele nasceu para ser lido. Então, não é um sonho de as pessoas pensam e colocam às vezes alguém que escreve um livro num pedestal que eu sinceramente eu não me imagino estar, e acredito que por ter escrito um livro ou os mais livros como eu já escrevi esse ano, eles me colocam num determinado patamar por ser escritor. Eu acho que o livro ele tem a função, ser lido. Então eu estou correndo atrás e já consegui aprovar um projeto para que agora a gente está iniciando a fase de captação dos recursos para Uhum. poder levar esse livro através de uma lei de incentivo de cultura que está aprovado já com o Ministério da Cultura do Brasil, para que empresas possam injetar uma parte do imposto que eles iriam pagar, e esse valor cobrir uma tiragem de livros que eu quero levar para as bibliotecas, quero levar para grupos de adoção, levar para as escolas. A mesma coisa com o livro infantil, que também o livro infantil ele tem uma história que eu estou retratando as nossas histórias de família do meu irmão especial. Então, eu também quero tornar esse projeto algo que alcance muitas crianças, porque assim são histórias infantis, bonitinhas, que contam de uma forma carinhosa o amor que a família toda tem pelo meu irmão excepcional, meu irmão especial, o Luiz Antônio, carinhosamente chamado de Luia.
todos Lui. os amigos, todo. Ele é muito conhecido aqui pelo bairro e até mesmo na cidade, tem muita gente que conhece ele. E o apelido Lui é o que pega. Hum. Então, assim, essas histórias que trazem inclusão e as histórias de adoção, eu estou com esses dois projetos tramitando para que a gente possa realmente fazer várias cópias e levar de forma gratuita, com o apoio e a participação das empresas, né? Para que a gente leva para as escolas, leva para bibliotecas, grupos de adoção, que realmente assim a gente possa alcançar muitas e muitas pessoas e que elas possam se sentir tocadas com essas histórias, né? A história da adoção, como tu falou, é um livro que tem uma visão do pai sobre a Hum. adoção. Eu confesso que eu pesquisei muitos procurando livros sobre adoção e eu não me recordo de ter lido outro livro escrito por um pai. A maioria absoluta são histórias de mães contando a adoção ou psicólogas contando várias histórias de Sim, adoção, profissionais a das vivência áreas, né, dela. envolvidas, E assistente social e sim. mas uma visão paterna sobre o assunto, realmente eu desconheço até agora. Se alguém Maravilha, estiver temos, ouvindo a gente, agora tem já alguma temos, indicação, eu gostaria de ler também. agora já temos. E essa visão masculina da história, ela dá uma abordagem diferente, né? Então, assim, poder levar isso para grupos de adoção que Sim. eu até comentei em algumas vezes, eu participei recente de uma palestra para o Ministério Público do Paraná sobre adoção, porque agora maio é um mês que se comemora muito, é muito falado da adoção, porque tem o Dia Nacional da Adoção. E nessa palestra foi até engraçado, eu revivi dúvidas que as pessoas estavam tendo durante a palestra, que eu vivenciei as mesmas dúvidas há 20 anos atrás na palestra que eu e a Kelly participamos, nas palestras. Então, Sim. assim, as mesmas perguntas que as pessoas faziam há 20 anos atrás, as pessoas têm as mesmas dúvidas hoje. Com tanto meio de comunicação, com tanta forma de acessar essa informação, parece que ela ainda está um pouco escondida, ela está nichada, ela está num nicho que não ganha o senso comum sobre a adoção. Sobre não é um processo complicado, claro que a pessoa precisa se habilitar por algumas questões, Uhum. mas depois que está ali dentro, uh, criar a família por meio da adoção, eu analiso que é a mesmíssima forma de uma gestação. Vai ter fases. A gente pegou o Jusemar com 6 para 7 anos, então assim, a gente se dedicou muito no início Uhum. e a gente vivenciou uma infância dele em semanas. Cada Ah, semana era uma fase de infância que a gente ia preenchendo com ele. Então, assim, teve momentos de eu pegar na mão dele para ajudar ele a começar a ter uma letra melhor, a apresentar um caderno de caligrafia e mostrar o formato das letras e ajudando e corrigindo e apontando os caminhos para indicando assim a forma de aprender. E em pouco tempo ele, tanto para nós quanto para ele, a gente preencheu lacunas de infância e até o ponto assim de ganhar a confiança dele de forma completa, porque eu tenho que ponderar as situações, né? Ele veio de situações de abandono, veio de situações de devolução, enquanto ainda não estava homologada a adoção. E hoje a gente percebe, e ele já confessou isso, e hoje a gente tem conversa de adulto, né? claro. E a gente entende que, assim, ele entende e se expôs melhor a ponto de poder dizer, assim, que ele tinha muito medo de que, por qualquer falha, ele pudesse ter devolvido. Sim. Era uma experiência que ele teve. E então isso era muito impactante no começo e a gente sempre mostrando, não, filho, tu podes errar como for. Pai e mãe vão estar aqui por ti. Nós vamos continuar do teu lado. Só que tu tens que assumir que tu errou, tens que entender que tu errou. Qual foi o erro? E se tem algum preço esse erro, tem que saber pagar pelo erro. Então, assim, a gente passou meses, até os amigos que a gente tinha na época, que graças a Deus continuam todos juntos até hoje, a gente tem muitos amigos queridos, até tem alguns participando aqui, agradeço eles estarem.
E eles assim entenderam que no começo desse movimento da adoção, tudo a gente se distanciou de todo mundo para poder se dedicar realmente a aprender a ser pai e mãe. E ele começou aprendendo a ser filho. São 3 pessoas que se conectaram, 2 vinham com histórias, eu e a Kelly, e ele era totalmente novo para nós. Só que nós éramos 2 pessoas totalmente Nova para novas ele. para ele. Exato. É. Eu, assim, por trás do pai e da mãe, veio tios, veio tias, veio os primos, veio um monte de gente que para ele foi tudo novidade. Então, assim, ele passou por um processo de aprendizado até eu creio que levou uns 2 anos até que saiu totalmente a certidão de adoção completa, tudo que é um caráter irrevogável da adoção. Eu cheguei e mostrei para ele, filhão, teu nome não é mais o teu nome sozinho, tu tem o nome do pai, tá o nome da mãe aqui junto, tu é nosso para sempre, tu nunca vai deixar de ser meu filho. E isso para ele, eu acho que foi assim um divisor de águas de dizer não, agora é aqui mesmo. Então, De segurança, né? De confiança, de tranquilidade, né? Deu certo, né? De muito amor, das trocas todas. É importantíssimo isso. Nossa, realmente. Sério, não sei se algumas pessoas têm algumas perguntas, né? Talvez já tivessem até trazido algumas questões com relação à adoção, com relação é, essa composição, né, dos retalhos em família, né, que acaba sendo uma obra de arte, né, como sim. se fosse um mosaico, né, construído, e também com relação ao processo editorial, né, como tu fizeste para publicar. Uma pergunta que tem aqui acima é quanto tempo levaste para fazer o livro? Eu já não sei onde é que está exatamente, mas eu acho que é da escritora aqui de Pelotas, Joyce Lima. Ela até disse: pode chorar, choramos juntos. Mas antes disso, ela perguntou quanto tempo tu precisaste para escrever o livro. E se mais alguém tiver perguntas, use a barra de comentários. O livro, assim, ele ganhou o papel em 5 dias corridos. Eu fiz uma imersão completa e comecei a escrever 5 dias e transformando o rascunho em texto final, foi algo assim de imersão. Mas ele é um compilado de 30 anos de história, né? 30 anos de casado, 50 anos. Eu me entendo por gente desde os 2 anos e meio, assim, eu tenho lembranças de 2 para 3 anos de idade. Então, assim, eu tenho uma memóriazinha razoável e eu sempre quis escrever livro. Desde da época de escola, eu adorava redação, eu adorava ler, Eu e também. isso foi algo que me moldou, de certa forma. Eu entendo, assim, que a leitura é a porta de entrada para todo conhecimento, bom e ruim. E eu sempre procurei conhecimentos bons, assim, eu era um devorador de livros, enciclopédia, o que eu pudesse eu estava lendo. E à medida que eu fui evoluindo, logo depois, quando vamos colocar assim, a vida adulta, já casado, 30 anos atrás, a gente foi colecionando muitas histórias, eu e minha esposa. A gente teve a oportunidade de morar fora, a gente morou 5 anos no Japão, foi um, uma emoção muito grande, onde, numa época que eu podia escrever cartas. Então, assim, Sim. escrever cartas à mão e mandar para a família eram pequenos contos. É uma pena que as situações da vida eu não tenho mais acesso a todo o material que eu escrevi naquela época, porque parecido com o teu livro sobre as histórias de viagens, assim, Uhum. eu poderia fazer algo só da época do Japão, eu já escreveria um livro de tantas crônicas, porque eu Muito contava exato. eu ia Crônicas, contando né? tudo que estava Crônicas do sendo feito, Japão. como Crônicas era a do minha vida Japão. lá, o que eu estava fazendo, as Uhum. palavras que eu tinha aprendido. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. E por acumular essas histórias e sempre achar que em algum momento eu iria passar adiante a minha experiência de adoção, eu fui coletando, mas armazenando no meu hard drive aqui. E Uhum. esse ano, do ano passado para cá, eu, dentro da minha área profissional, eu decidi assim, não, eu sou um workaholic, eu trabalho
7 dias por semana, todo dia eu gosto de trabalhar, eu adoro. Mas faltava alguma coisa que eu pudesse estar exercitando atividades, porque eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu não sou a pessoa que fica deitada vendo televisão, não combina comigo. Então, assim, eu precisava estar fazendo alguma coisa, mas eu não queria mais só fazer o meu trabalho. Eu trabalho com projetos e é algo assim que é bastante extenuante. E então eu decidi, não, eu vou começar a dedicar, eu vou criar o meu hobby esse ano. Então, peguei tudo aquilo que estava armazenado, várias histórias e o sentimento de que eu precisava contar sobre adoção. Esse ano eu decidi, não. Minha resolução secreta de final de ano foi essa. Foi o Esse ano eu vou livro. escrever. Uhum. Então, comecei o ano ali, em janeiro, fui engendrando dentro da minha cabeça como eu iria dar o primeiro passo. Tive uma boa conversa com o Jusemar. Ele, no começo, ele ficou assim, tá, mas o que tu vais falar de mim? Eu disse, não, filho, nós vamos fazer junto. Ah, mas eu não sei escrever o livro. Não, mas tu vai contar as tuas histórias, eu vou contar as minhas. Daí a gente junta tudo. Eu disse, então tá bom. Quando ele disse, então tá bom, eu comecei a escrever. E daí, uma semana depois, eu estava com o primeiro arte pronta, assim, o primeiro modelo pronto. E a, a, a metáfora da colcha de retalhos, ela surgiu no primeiro capítulo do livro. Eu não tinha eu sabia o que eu queria contar, mas eu Uhum. ainda não tinha algo que conectasse tudo, a não ser a história da família. Quando eu comecei a escrever a primeira parte, a minha lembrança maior de família é estar sentado no meio das pernas do meu pai vendo televisão. Meu pai sentado no sofá, Uhum. envolvido com uma colcha de retalhos. Eu e meu irmão menor, sentadinhos bem, um em cada perna do pai, literalmente, e a gente era criança, 3, 4 anos, 5 anos de idade, vendo o jogo. Então, aquela imagem ali da colcha de retalhos, eu e meu irmão, sentado no colo do pai, ali nasceu a metáfora do livro. E como aquele casulo, com aqueles pedaços de tecidos costurados, um tecido diferente do outro. Eu lembro do veludo azul, lembro de pedaços beges, azul, a volta toda. E ali nasceu assim, não, eu vou usar isso como o fio condutor do livro. Uhum. Pesquisei vários tecidos, característica de tecido, nome de tecido, e fui montando, e daí cada tecido ia dando a história e o enredo que foi criado. E com isso surgiu a Retalhos de Amor e Adoção, que uniu a metáfora vivenciada, literalmente, do aconchego do lar de uma família, e a partir dali desenvolvia essa história toda. Então, assim, são 50 anos de vida, 30 anos de casado, mas no papel saiu tudo em uma semana. Foi algo. Até eu me surpreendi. Eu pensei, nossa, foi tão rápido. Muito, muito, Mas, realmente. mas foi uma preparação de uma vida inteira. Na verdade, assim, são ideias que vinham sendo pensadas e o meu trabalho me permite, e quase que me obriga também, a fazer muitas viagens de carro. São 60, 70 mil quilômetros por ano que eu dirijo. E esse momento de dirigir, para mim, é um momento meu de Uhum. pensamentos, se eu não estou cantando desafinadamente junto com o rádio, eu estou pensando planos e projetos. E ali eu vinha sempre criando as minhas histórias, né? E consegui assim, condensar todo essa vivência no livro. E Maravilha. isso daí desacortinou, abriu Uhum. uma vontade de escrever que eu nem sabia que eu tinha, porque os meus amigos sempre falam assim que eu falo demais. Eu sou o tagarela da turma, sou contador de histórias e eu percebi que eu poderia começar a botar tudo isso no papel. Sim. Daí toda a vivência da adoção virou um livro. E na adoção eu pontuo muito a situação do meu irmão especial, porque ele foi ao mesmo tempo um certo medo que eu tinha de vir a ter um filho gestado e esse filho poder ter algum problema, como eu vi o meu irmão tendo, tios e tudo mais. Então, assim, há um medo do genoma, vamos dizer assim,
algum medo genético que a família carrega. E depois ele entra também no meu livro, porque hoje já faz 10 anos que eles moram comigo, meu irmão e minha mãe, e o meu irmão ele me chama de paizinho. Uhum. Eu estou ensinando ele a demonstrar amor e carinho, que era uma coisa difícil para ele, porque assim, cada criança especial tem seu grau de, de, Aham. de dificuldade. São diferentes tipos, são infindáveis os nomes que se dá e os determinados títulos para criança especial, né? Hoje se fala muito do TEA, que também dá uma certa dificuldade social, mas é muito mais branda do que ocorre com o meu irmão, que ele tem, assim, é um QI de uma criança de uns 3 anos de idade. Ele tem pouca comunicação verbal, ele não tem a capacidade de se virar sozinho em questões de higiene, alimentação, isso tudo a gente prepara e ajuda no dia a dia. Acompanha, sim, Então, acompanha, né, na e nesses rotina. 10 anos que ele passou a estar sob os meus cuidados, ele passou a se desenvolver, abraçar, dar beijo. Eu instigo ele a falar muito, então assim, eu fico forçando ele às vezes a falar alguma coisa nova, e isso tudo deixa ele cada vez mais enturmado como família, sendo uma fonte de bom humor absurda, porque pode acordar ele todo dia de manhã. Todo dia de manhã ele vai acordar rindo, vai acordar brincando, vai acordar pedindo para tocar música. Eu, quando estou dando banho nele, a gente faz um escarcéu dentro de casa. A Kelly às vezes fala assim, pelo amor de Deus, como é que vocês dois conseguem tão cedo fazer tanto barulho? E eu e ele se junta, é só uma gritaceira no banheiro. Eu estou lá fazendo a barba, mas estou cantando, estou brincando. Então, assim, ele adora isso. E até ocorre um momento muito bonito que ele desenvolveu ao longo desse tempo. E eu começo a enxugar ele. Quando eu estou passando a toalha por cima dele, ele vem pelo cantinho, assim, com a mão, e vai, tipo, me dá um susto, me beliscar. Eu me assusto todas as vezes Todas que ele as faz isso. vezes, eu E imagino. ele morde e dá risada com uma coisa simples e que só demonstra um grande carinho que ele está podendo exercitar. E para a gente também é uma experiência sempre enriquecedora, né? De poder ser parte tão preciosa na vida de alguém. E tão rica que é essa vivência que tu resolveste, né? Vamos entrar agora na literatura infantil, tu resolveste nos presentear com as histórias, né? Do carrinho, dos E, carrinhos, né? Onde ele é o personagem, né? Digamos, foi a tua grande inspiração para entrar nesse universo da literatura infantil, dessa série que tu tens. quando eu finalizei o Retalhos de Amor, eu pensei, nossa, eu consigo escrever um livro. Daí eu pensei, nossa, por que não vou contar as histórias do Luia? Eu fiquei comigo, perguntei para a mãe, parte interessada, ela Sim. falou, escreve o que tu quiser. Falei com meus outros irmãos, me deram total liberdade para fazer, e comecei a botar as histórias nós temos as fábulas da família, né? As histórias que o Luia aprontava quando era pequeno, porque assim, uma criança especial, ela tem momentos bem diferentes no desenvolvimento de um adulto. Então, os hormônios para ele agem diferente do que agem para a gente, né? Ah, Então, assim, teve épocas que ele era o terror da família. Fazia artes, e eu vou até apresentar ele para vocês aqui. Ele vai chegar aqui para mandar um beijo. ah, Então, pois eu mano, já ia te perguntar se ele ia entrar na vem live cá, com a mano. gente. Vem aqui, ó. Olha ali assim, ó. Manda um beijo para todo mundo. Fala. Oi, boa Um noite. beijo, Luia. Boa noite. Manda Prazer. mais Um um beijo. abraço. Boa noite. Ali com a Kelly. Vem com a Cat. Então, assim, as coisas que a gente vivenciava quando era criança, histórias assim ele soltar os porcos. Eu contando, o Retalhos de Amor conta muito disso, né? A gente morávamos num sítio, plantávamos, tinha bicho de tudo quanto era tipo. Então, assim, para ele soltar o porco, aquilo era a maior festa para ele. Para a gente que tinha que
correr atrás dos porcos É era um um terror, terror. né? Mas a gente fazia rindo. Depois a gente fazia rindo. A gente já gritava, Luia soltou os porcos. Daí saía correndo atrás dos porcos também. Era só uma festa. Jogava bola com eles. A inclusão que eu coloco no livro sobre o menino que jamais cresceu. É linda, linda, linda essa capa. Então, assim, esse menino aqui, todas as histórias que tem aqui nessa coletânea, já são 5 sobre especificamente o Lui, eu já estou com o 6º escrito, que daí eu comecei a pincelar também outras histórias. Eu coloquei no 6º volume a pequena Júlia, que é uma criança também especial, e o pai dela, ele está com um número absurdo já de 1.300 e poucas bichinhos de pelúcia que ele está pegando naquela máquina de garra. Uhum. Eu criei o caçador de pelúcias. Então é Júlia e o caçador de pelúcias. Daí o Luia também, o Luia acaba sendo um agraciado de algumas pelúcias. Agora no aniversário dele, que foi recente, ele ganhou um porquinho que dança e canta o dia todo essa música tocando aqui em casa, ele adora. Então, assim, eu fui colocando no livro histórias de infância e momentos nossos de família. Eu já tenho os outros todos prontos aqui para também colocar no papel. Quero fazer 10 volumes sobre com essa inspiração do Lui. Então, assim, tem a história do bode Zeguedé, que até hoje ele fala, dia sim, dia não, ele está falando do bode Zeguedé, que era um bode que a gente tinha em casa. E ele fala que o pai deu cachaça pro bode. Aí ele imita como o bode fazia. Então, assim, tem toda uma... Ele tem uma memória muito boa para as coisas que a gente às vezes pensa, meu Deus, como é que ele lembra disso? Assim como eu também lembro, só que ele não apresenta como a gente consegue apresentar. Sim. Então, assim, a história da porquinha, a história do bode, a história dos carrinhos. A história dos carrinhos, assim, porque ele tem fixações, né? Crianças especiais, em geral, elas têm algumas fixações. Ele tem por carrinhos, sempre está rodeado de carrinhos e bichinhos pequenos. Porquinho, vaquinha, cavalinho. Então, assim, para ele isso são os pertences dele. Ele não dá valor a uma roupa, ele não dá valor a coisas que para a gente, vamos dizer assim, a gente às vezes dá tanto valor para coisas materiais e para ele aquele porquinho de plástico, aquele carrinho menorzinho que tem, aquilo ali fica na mão dele, ele chega a ter calo na mão, e tanto que ele fica com aquele carrinho na mão. Então, assim, coisas tão simples para ele dão a felicidade da vida dele. Os pertences dele são os brinquedinhos, as pequenas coisinhas que ele tem ali. Então, assim, o livro que eu falo desses carrinhos conta essa história dele com os veículos, né? Então, assim, como ele é aficionado, porque assim, eu procuro dar um ar de inclusão. O livro ele é infantil para crianças, para poder as crianças, assim, lendo o livro, elas vão entender que uma criança especial, às vezes ela pega um carrinho na mão e ela brinca com aquele carrinho o dia inteiro, mas é uma fixação que ela tem. Então, assim, é algo que ela dá valor, a gente tem que entender. Então, eu procuro trazer esse universo de uma criança especial para as crianças entenderem e haver uma inclusão dessa história dele para as crianças poderem ter conhecimento de como funciona isso, né? E vai ter outras histórias, já tem preparadas outras 4, já estão todas engavetadinhas e vão sair. Até o final do ano eu quero deixar toda essa série dele pronta. E estou compilando ela, eu já fiz uma coletânea com 5 volumes e vou fazer a segunda, eles estão individuais também, e vou fazer 2 coletâneas, dos primeiros 5 volumes e dos últimos 5. Então, assim, já tem as histórias prontas e as histórias envolvem, eu me coloco na história como criança também, eu sou 11 anos mais novo do que ele. Então, assim, eu fui uma criança pequena que olhava para cima para ver o Luia. E vocês viram hoje que ele é baixinho. Hoje eu sou muito mais alto que ele e ele olha para cima hoje para me ver. Então a gente inverteu os papéis e no livro a minha irmã mais nova, meu outro irmão, a gente está ali como nós somos os coadjuvantes das histórias dele. Pois eu ia te perguntar se tu estaria como narrador ou também dentro da história. Narrador personagem, né? No caso. Eu me coloco como um personagem, mas o livro ele parte de uma narração contando a história. Para sempre assim, é a visão de um narrador explicando para a criança, no caso,
quem é o Luia, o que ele está fazendo, qual é a aventura dele. Que Então, maravilha, desde já é um sucesso, né? é, É incrível, realmente eu achei assim teus projetos tremendamente importantes, né? Inspiradores, né? fico muito E feliz. é, é incrível, e como a gente conversou, né? Tu iniciaste e agora não paras de escrever, tanto é que está vindo uma ficção por aí, né? Fui picado pelo bicho escritor. O bicho escritor. O É. bichinho da leitura e da escrita, ele não nos poupa. Porque depois que eu escrevi o primeiro, eu vi que eu conseguia. Assim, desmistificou um monte de dogmas e medos que eu tinha. A gente, como eu falei, hoje eu tendo escrito alguma coisa, eu não mudei quem eu sou. E eu vi que os escritores são pessoas normais, que conseguem condensar histórias e fazer elas se tornarem interessantes. Então, depois disso, eu consegui intercalar, me veio uma ideia, e eu tenho uma temática para essa coleção que eu estou fazendo. Também vai ser 3 volumes. É o 2036 Depois da Tempestade. Ele vem com a ideia de ser uma reflexão sobre como que nós, hoje, viveríamos se não tivéssemos mais a tecnologia, não tivéssemos mais acesso à eletricidade. Porque eu tenho eu não tive essa experiência, mas a minha mãe teve. E ela conta desde quando a gente era pequeno e como era viver sem eletricidade. Mas eu cresci com eletricidade, eu cresci já vendo televisão. Claro que a televisão de antigamente, Deus me livre, né? É Mas bem diferente. eu Eu já também tinha, sou dos anos 70, eu também sei, eu conheci a cresci televisão. nesse contexto da eletricidade. E quantas pessoas sabem como era guardada a carne sem eletricidade? Quantas pessoas sabem qual é o trajeto de uma semente virar novamente comida e semente para poder continuar a plantação? São conhecimentos que estão se perdendo completamente. Então, esses livros, o 2036 Depois da Tempestade, ele é um futuro distópico, onde acontece uma catástrofe, mas ele não é algo para causar medo, para causar, para dar reflexão sobre o quanto que nós estamos nos escravizando da Uhum. tecnologia e esquecendo às vezes de ouvir uma pessoa de idade que vai repetir a mesma história pela 15ª vez, mas aquela história para ela é a história dela. E a gente está perdendo isso, de ouvir as histórias das pessoas, de trocar experiência sobre as histórias de vida, sobre as coisas que criam a raiz realmente de quem nós somos hoje. Porque nós estamos vivendo uma cultura onde a minha faixa etária, ela, ela viu a tecnologia despontar rapidamente. O meu filho já cresceu sabendo que era um smartphone e um telefone. Sim, Eu vi acontecer, eu vi nascer o celular. A gente viu isso acontecer de forma GPS no carro, a gente lembra como era andar num carro antigamente e depender de um mapa de papel. exatamente. É. Então, a gente viveu uma transição. Os nossos filhos, e daqui 10 anos, eles vão ter esquecido tudo aquilo que a gente aprendeu quando era criança e novo, dos nossos pais, esse resgate cultural Uhum. e esses ensinamentos que passavam de pai para filho, de filho para pai, por gerações, porque a gente tem muito mais história sem eletricidade do que com eletricidade, o ser humano. Então, assim, há muito do que se pensar de como uma sociedade do tamanho que ela é hoje, ela depende do supermercado, Uhum. depende de geladeira, depende de comprar as coisas prontas em pacotes e não sabe como se planta um alface, não sabe como se cria uma galinha. Então, eu estou trazendo isso no livro. Eu acho, e está sendo uma história, para mim, está sendo super. Eu me empolgo a falar dele porque é algo assim que ele não é algo para, como eu falei, criar um medo sobre um futuro distópico, e sim a esperança que existe ainda de nós resgatarmos coisas importantes para sermos humanos, para sermos família, para sermos
pessoas que contribuem para a sociedade, né? Maravilha, maravilha. Pessoal, não sei se mais alguém tem perguntas para fazer para o Sério, que nós já estamos no finalzinho da live e poderíamos ficar mais uma hora e meia, né? Começa a falar e não para. E com essas vivências todas que tu estás aqui compartilhando conosco, né? Eu tenho certeza que várias pessoas estão querendo conhecer melhor tanto o teu trabalho e os livros em si. Inclusive, alguém já comentou aqui que já baixou o livro e pretende ler em breve. Alguém comentou aqui, acho que foi a Nívia, que é escritora também. Ó, baixei esse livro, amei a capa e a premissa da história. Ainda não li, mas estou curiosa, ela colocou. E a escritora Cida Nunes também, que venham as crônicas, né? As crônicas do Japão, como a gente estava comentando. Pode virar um livro. Exato. Até esse movimento de começar a escrever começa a abrir portas para pessoas espalhadas pelo Brasil todo que a gente nem sonhava que existia, né? E eu tive o grande prazer de conhecer uma pessoa lá do Recife, agora recente, coisa de uma semana e pouco atrás. Ele está aqui na E live. tá, a Benê tá aqui. Tá, isso. Já Uma identifiquei. poetisa espetacular. Ela escreve poesias desde criança e ela tem compartilhado comigo. Eu disse, Benê, nós vamos escrever um livro junto. Nós vamos fazer um livro de poemas junto, porque tem muita profundidade, tem muita leveza, tem um olhar às vezes infantil, mas tem umas questões assim que tocam a quem lê. É impossível não se emocionar lendo. E isso são coisas que vão desacortinando, de poder já ter um outro projeto envolvendo poemas, e eu vou levar adiante. Eu já falei para ela e nós vamos trabalhar alguma coisa junto, porque assim, escrever é um hobby, porque assim, ser produtor de livros no Brasil hoje em dia é uma luta. É, Então, eu dispus o livro para venda, tenho direto comigo pelo próprio Instagram ou pelo WhatsApp, tem os acessos ali, e eu publiquei eles com a Wiclap, que faz uma distribuição e impressão por demanda. As versões em e-book também já tem na Amazon, ou direto comigo também. Então, assim, são coisas que a gente procura levar o máximo de pessoas, mas não é algo que consegue fazer com uma dedicação integral. Assim, eu continuo sendo profissional de projetos, eu continuo sim. tendo uma vida profissional, mas o exercício de escrever, eu quero que ele possa fazer pelos outros o que ele tem feito por mim. Eu me sinto uma pessoa mais amadurecida, me sinto uma pessoa... eu tenho evoluído como ser humano a partir do momento que eu estou me analisando através da escrita. Não só na história de adoção, a própria a emoção e o sentido que eu consigo amadurecer em relação ao Luia, a minha mãe, a minha esposa. Então, assim, eu vou sempre procurar colocar essas reflexões no que eu tenho feito para a escrita. E com certeza as pessoas vão se sentir muito tocadas e também convidadas, entre aspas, a fazer esses exercícios, né? Porque a gente faz a cada texto que a gente escreve, nós somos os primeiros a ler, né? Eu costumo deixar os meus textos, eu chamo em banho-maria, eu deixo alguns dias, semanas ou meses, e quando eu paro para ler, sempre é uma surpresa, né? A gente identifica como a gente estava naquele dia, o porquê que escreveu daquela forma, né? Faz um paralelo com o momento atual, né? Então eu acho que a escrita tem isso, e a começar por nós, né? E a todos que a gente alcança. Como tu falaste, a gente escreve o livro e o livro deve ser lido, né? O desejo maior é que ele chegue, né? Sabe o que eu sinto a partir do momento que eu consegui começar a colocar no papel, trazer essas histórias em livro, eu desliguei o piloto automático que eu estava vivendo na minha vida. Uhum. Quando eu estou dedicado a escrever, eu assumi o controle do que eu penso, do meu tempo e do que eu quero fazer
como ser humano. Eu creio que muitas pessoas acabam passando, a gente ouve muito, essa semana voou, esse ano está voando. Uma roda da É, vida, a assim. gente vai no piloto automático. Hum. Eu fiz um apanhado de fotos esse final de semana, e assim eu fui de 2021 para cá, dando uma olhada nas fotos que eu tenho acumulado, e a gente confundia um pouco, isso aqui aconteceu em 2021, isso aqui aconteceu. A gente esquece de compartimentar, porque muito do que foi vivido foi no piloto automático. E hoje não, hoje, através dos livros, eu estou conseguindo condicionar o meu tempo, e isso me deu novamente as rédeas do meu tempo e de mim como ser humano, assim. Sim, a qualidade de vida, inclusive, né? Com certeza. E tudo fica harmonioso, né? Digamos, organizado, harmonioso e tremendamente produtivo, né? Porque Exato. acaba, né, gerando mais produção e aquela coisa mais leve, né? Exato. Sem pressão, sem cobrança. Maravilha, Isso é muito bom. que encontro especial, né? O frio já passou, não está mais 7 graus aqui em Pelotas, acho que os nossos corações, né, Bom, estão aquecidos, né, a nessa ideia é nova. que a coxa de retalho realmente possa afugentar um pouco o frio da vida para todo mundo que ter contato com ele. Isso aí, as noites geladas da vida, né? Isso. Sermos aquecidos pela colcha de retalhos existenciais. É. E, bom, eu vou deixar então um tempinho para tuas considerações finais, depois eu dou os recados e me despeço. Não temos mais perguntas, mas acredito que foi tudo bem colocado e com muita emoção, né? Como eu havia dito também, essa live de Faz terça essa parte. semana, né? Promete esquentar corações, emoções, né? Troca de experiências, muitos aprendizados, né? Porque eu acho que os filhos acabam sendo os maiores professores, né? Que nós podemos ter, né? Durante a vida. E só vou fazer um breve parênteses quando tu comentaste o quanto tu choraste e fizeste uma autoanálise até escrevendo o livro. Tem o terceiro livro, Não é Mimimi, A Incrível Arte de Ser Mulher, que é um livro coletivo, que o meu capítulo é o primeiro, inclusive. Nós fizemos, né, em ordem alfabética, o meu capítulo é o primeiro. E realmente foi incrível escrever aquele capítulo. Eu escrevi 4 vezes, porque eu fiz várias alterações. Teve muito sorriso, teve muita risada e teve também muitas lágrimas. Teve algumas partes que eu parei, eu tive que voltar depois de alguns dias. Então foi um trabalho, foi um alto mergulho, né? E que ao final, quando eu coloquei o ponto final, foi uma sensação incrível, assim, de um parto, sabe? Então, eu sei muito bem o que tu passaste, né, nessa imersão, né, de poucos dias, né, e de todas essas emoções que afloraram né, que foram trabalhadas, porque eu vivi algo semelhante. E é lindo, né? É lindo e a gente até deve, né, realmente partilhar isso, porque tem muitas pessoas por aí que precisam ler o que foi escrito. É Essa é a minha fantástico. motivação. Agora já tenho alguma coisa escrita, vou ter mais. Quero agora conseguir botar em prática esses projetos, de levar o máximo de pessoas da forma mais acessível possível, porque o objetivo do livro é ganhar curvas, ganhar dobras, porque mostra que ele está sendo usado, mostrar que ele tá servindo ao propósito. Então, eu descobri um propósito a mais na minha vida. Eu sou o filho, eu sou o esposo, eu sou o pai, aprendi a ser pai, e isso eu coloquei no livro, e hoje eu também sou um escritor, e isso eu Escritor. quero levar adiante por muito tempo, porque realmente, assim, deu um significado a mais na minha vida, preencheu um espaço que eu até então não sabia que estava vago, e graças a Deus eu consegui preencher ele. Vou fazer o meu melhor para continuar levando isso ao mais longe possível.
quero te dar os parabéns, Muito obrigado. tá? E espero receber vocês dois. A poetisa do Nordeste de Recife é Benê, é assim que se Benê pronuncia? Silva. Isso. Isso. Então já estás convidada quando vocês estiverem, né, com o trabalho de vocês, quiserem vir ao Cronista Carpena Recebe, vai ser um prazer. Vamos trabalhar junto para fazer um material bem bacana e com certeza a gente vai participar de um futuro aqui para poder levar o lado poético agora da vida. Eu tenho uma metáfora, tenho uma ficção e tenho as fábulas do meu irmão. E a poesia vai vir em breve também. Que E até, seja. até quem puder já seguir ela também, ela aparece ali, vocês vão encontrar ela, Bené.Silva. É uma Isso, pessoa maravilhosa, com uma escrita muito legal. é isso aí, pessoal. Então, quem ainda não está seguindo o Célio, abne.silva, né? Acho que é este o Isso. Instagram dela, o perfil, o meu perfil também, aqui onde vocês estão. E então vou dar os recadinhos da próxima semana. Vai ser a última terça, né, do mês. Então nós teremos um encontro com leitura de autorais. Vou colocar aqui o meu e-mail mais uma vez. Quem tiver um escrito de gaveta, textos, né, autorais, quem conhecer alguém que escreve, né? Pode também encaminhar o meu e-mail. Eu costumo ler alguns textos meus e também textos que enviam para mim. Então, poemas, poesias, fábulas, literatura infantil, uma fração de um romance, né? Um mini conto e crônicas também de outros cronistas, com certeza, né? Costumo ler. Então, a última terça do mês, a programação da live normalmente é assim: a leitura de autorais, que é um quadro que eu tenho um carinho imenso, faz muito tempo que eu faço e pretendo continuar Conheci, fazendo. Foi nesta que tu me foi, reconheceste, exatamente, foi conheci, na do mês conheci. passado, É, live na leitura de autorais. exato. Então é isso, pessoal. Super prazer te ter aqui mais uma Eu, vez, Célio. eu que Te agradeço a quero, oportunidade. Foi coração, muito bom obrigada. participar. Ótimo. E pessoal, quem está com a gente até agora, quem esteve por aqui, deu uma saída, quem vai assistir a live gravada, que ela vai ficar, quem quiser também compartilhar com outras pessoas, né? Um super abraço, bom descanso e na próxima terça, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço.